Vamos lá, é hora de falar do Vascão da Gama e a parada é com você, Breno Monsef. Vamos lá, Azevedo. Depois da folga de 2 dias, o Vasco se reapresentou ontem. Hoje, mais uma atividade no CT Moacir Barbosa. Lembrando que o Vasco só joga no próximo meio de semana, quando joga contra o Cruzeiro em BH. Confronto direto para fugir do Z4. Enquanto isso, a gente tem uma informação que vem da Europa do Fabrício Romano. E o Fabrício Romano é um problema, né? Porque ele dá sempre notícia com fundamento. O cara não erra quase nunca quando fala de transferências internacionais, ainda mais sendo italiano, um clube italiano. O Genoa tem interesse no Marlon Gomes. Só que o Genoa é da 777, da 777. A gente já viu movimentos parecidos como esse no Botafogo, né? Entre os clubes do John Textor. Isso pode começar a acontecer no Vasco agora com o Marlon Gomes. Lembrando que o Marlon Gomes não teve folga nos últimos dias e fez um treino intensivo para se recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda. O Marlon Gomes tem 19 anos de idade, é cria da base do Vasco e participou de várias seleções de base, sub-17 e sub-20. Esse ano, 23 jogos pelo Vasco. Pintou nos profissionais no ano passado, quando jogou 18 vezes e fez 2 gols e 2 assistências. Esse ano não teve muito espaço porque no Vasco a gente teve poucos jovens utilizados. Foi a mudança de postura com a vinda da 777, buscando um time mais experiente. E pelo que eu conversei com algumas pessoas, a tendência é que isso continue também nas próximas temporadas. Então, aqueles investimentos grandes, que a gente já falou aqui de vários números altos, ano que vem, inclusive, algo beirando 300 milhões de reais, investimento alto realmente em 2 parcelas, enfim. O Vasco vai seguir buscando contratações, pelo menos nesse início de gestão da 777. E aí as joias da base seriam negociadas. O Marlon Gomes tem sobre ele um potencial enxergado para que ele possa explorar o mercado da Europa. E aí começaria pelo Genoa. Lembrando que o Marlon Gomes é um segundo volante, né? Só que nos profissionais ele chegou a ser utilizado até como um ponta, pela velocidade que ele tem. É um jogador rápido e tem habilidade também, então ele chegou a ser utilizado muito como ponta, mas a função que ele inclusive exerceu na seleção de base, nas seleções de base, é a de segundo volante, que no Vasco ele exerceu pouco. Vamos aguardar mais, pode ser o primeiro nome já próximo de sair do Vasco na janela do final do ano, o Marlon Gomes, que, de novo, fez um trabalho intensivo para que esteja à disposição nesses jogos finais, para que consiga servir ao Vasco e ao Ramon Dias. E aí no final do ano pode ser, pelo que a gente está vendo, inevitável que ele deixe o Vasco indo pro Genoa no mercado europeu, meu parceiro Bruno Azevedo. Tá certo. Eu particularmente acho que o Marlon Gomes poderia pleitear um clube, né, com mais expressão na Europa. Não que o Genoa não... O Genoa, eu acho que, se eu não me engano, é o clube mais antigo do futebol italiano. Tem uma história. Agora, tem uma história também de quedas sucessivas para a segunda divisão italiana. Não sei, cara. Eu acho que o Marlon Gomes poderia, de repente... Agora tem a questão da 777, né? Que também é dona do Genoa, né, o Gabriel? Provavelmente essa vai virar uma rota pro Vasco, de negociar alguns jogadores, não sei. A gente tá vendo essa situação aí no Botafogo, por exemplo, onde se especula que o Adrielson e o Lucas Perry devem ser vendidos ao Lyon, que faz parte também do grupo de clubes do John Textor. Talvez no Vasco exista uma estratégia parecida. Eu acho que o Marlon é um excelente jogador. Me incomoda um pouco a falta de sequência, que nem sempre é questão de treinador. O Marlon tem lesões em sequência, acaba não conseguindo jogar com a frequência necessária. Então, assim, imagino até que o Marlon tenha capacidade de jogar num clube de maior peso do que o Genoa. Mas para isso, de repente, ele teria que maturar um pouco mais no Vasco, jogar um pouco mais com frequência. E essa ideia de levar o Marlon pro Genoa pode ser uma forma de você antecipar a saída do cara à Europa, mesmo que ele não viva o melhor momento da carreira. E ao mesmo tempo, né, você começa a colocar o jogador no mercado que, querendo ou não, é mais valorizado, né? De repente, ele se destacando muito no Vasco, não vai valer o que valeria se ele se destacasse muito no Genoa. Enfim, concordo contigo. Eu não gosto quando um grande talento vai se esconder num clube menor, num clube de médio porte, ou pelo menos um clube que é tradicional, mas que não tem, hoje, a capacidade de pleitear as primeiras colocações do campeonato italiano, mas, enfim, é o que está traçado aí na mesa. Se acontecer, que o Vasco seja bem remunerado por isso, né? Também não dá para ficar nessa ideia de que os clubes fazem parte do mesmo grupo e aí você faz um precinho camarada pro teu parceiro. Não é por aí. Estão do mesmo grupo. O problema da 777 é que o Marlon saia pelo valor justo. Tá aqui o Carlão, olha aqui. Essa 777 veio para reforçar o Vasco. Vender Marlon Gomes, pra mim, é um excelente jogador. Se jogar num bom time e armado, vai render muito. Infelizmente, acho que não rendeu ainda tudo que pode no Vasco. Concordo.
Não rendeu time, mesmo, não. ano que vem, tudo indica que o Vasco vai estar com uma equipe ainda mais forte, se Deus quiser, na Série A. Vai ser um ambiente também pro Marlon Gomes se desenvolver e de repente valer mais lá na frente. Só que a gente sabe como é que funciona o futebol, né? Rogério Júnior. Gabriel, o que tu farias no caso do Vasco? No caso do Vasco. No caso do Vasco, eu trabalharia muito sério pra não cair pra Série B. Cadu Bernardo. Ramon Dias já deveria considerar o Marlon Gomes como titular ali no meio. Afinal, Paulinho e Praxedes caíram muito de rendimento. Paulinho, então, hein? Paulinho caiu de rendimento. Infelizmente, um jogador que chegou, tomou conta no meio de campo do Vasco e não tem saído tão bem. Vamos pensar pelo lado positivo? Mesmo com esses jogadores tendo uma queda de rendimento, o Vasco está a 3 jogos vencendo, né? Isso é um bom sinal. O Lucas Rodrigues está perguntando se a gente acha que o Vasco tem chances de se classificar para a Sul-Americana. Cara, se escapar do rebaixamento, já tem uma grande chance. Só tem 2 vagas naquela água de salsicha ali que não vão para a Sul-Americana, né? É isso, até o 14º lugar vai para a Copa Sul-Americana, então a chance é boa. Tá certo. E por fim aqui o Rafael Araújo. Na opinião de vocês, qual seria a melhor opção para a vaga do Paulo Henrique na lateral? Eu já tinha lido essa pergunta dele aqui, torci para você não fazer, porque é uma resposta difícil. Complicada, irmão. Bambu de novo na lateral? Uma Rodrigues, que eu acho que é a grande decepção da temporada no Vasco. Cara, difícil, hein? Qual escolha realizar? Vai, Breno Monsef, manda aí. Vamos lá, Canta. Lá no primeiro turno, a gente falava aqui neste programa, neste mesmo microfone, que o Vasco ia ter que fazer campanha de G4 ou de G6 para escapar do rebaixamento. E aí a gente pega um recorte de quando o Ramon Dias assume o Vasco antes do jogo contra o Atlético Paranaense. Isso é 19 jogos. Ele tá a 19 jogos à frente do Vasco. Quando ele assume o Vasco, o time era o vice-lanterna, com 9 pontos ganhos. E de lá pra cá, são 9 vitórias, 4 empates e 6 derrotas em 19 jogos. Simplesmente 31 pontos. Isso é campanha de G6. Em 19 jogos, 31 pontos é campanha de zona de Libertadores, o que até aqui ajudou o Vasco a sair do Z4. Ou, se não ajudou, tirou o Vasco, propriamente dito, do Z4. Olhando, por exemplo, a tabela do primeiro turno, as primeiras 19 rodadas, a gente teve aquela campanha do Botafogo de 47 pontos, uma coisa anormal, né? Tira. Grêmio e Palmeiras fizeram 34 pontos. O Flamengo e o Bragantino fizeram 32. Atlético Paranaense, que foi o 6º, e o Fluminense, que foi o 7º, os dois fizeram 31. Ou seja, em 19 jogos, óbvio, não foram os mesmos adversários, e eu tô aqui fazendo um recorte, já incluindo, né, a metade ali do primeiro turno e a metade agora do segundo. Mas, em um turno de campeonato, o Ramon Dias fez campanha de G6, o que tirou o Vasco da zona do rebaixamento. São 54% de aproveitamento. Lembrando que o Ramon Dias tem contrato com o Vasco até o fim de 24, ou seja, tem mais uma temporada e vai ter o final do ano e o início da temporada para montar o time. Ele vai poder trabalhar na montagem do time junto com a diretoria da 777, da 777, né? Inclusive também foi uma mudança de perfil de treinador, além de jogadores, uma mudança de perfil de treinador, trazer alguém mais experiente como o Ramon, de 64 anos de idade, assim como atletas também que elevaram até a média de idade do time do Vasco. Sequência final pra gente lembrar. Quarta-feira, 7 da noite, pega o Cruzeiro fora. Depois, Furacão fora. Inclusive, informação nossa, o Vasco não tá planejando voltar pro Rio depois de pegar o Cruzeiro na quarta, vai direto pra Curitiba. Então vai ficar direto lá pra economizar tempo, né? Quando tem que voltar pro Rio, aí não tem treino, treina só um dia e depois já viaja. Então, pra viajar e descansar direto lá em Curitiba, vai de BH pra lá. Cruzeiro fora, Furacão fora. Depois Corinthians em casa, Grêmio fora e Bragantino em casa. Essa a sequência final do Vasco da Gama. Então, o Vasco tá nessa situação. Em 19 jogos, Ramon Dias fez uma campanha de G6, tirou o time da zona do rebaixamento e agora tem esse sprint final para confirmar a permanência na Série A. E quem sabe, né, Cantarelli? Dá aquela beliscadinha. Você gosta de uma beliscada? Beliscar uma vaguinha na Sul-Americana. Estaria bom demais já, né? Acima do planejamento para 2023, meu parceiro Bruno Cantarelli. Valeu, meu parceiro Breno Monsef, com as informações do Vasco da Gama, Vitor Costa. A Sul-Americana funciona assim, Bruno Cantarelli. Você não vai até a Sul-Americana. A Sul-Americana vai até você. Sim. Então, se o Vasco não cair, a chance é enorme dele disputar a Sul-Americana. Só tem 2 times na água de salsicha. Tem pouquíssima água de salsicha nesse campeonato. Tem pouquíssima. Pouca água, não sei se vai ser suficiente pra cozinhar. Porque são poucas as vagas
da Libertadores em tese, mas são muitas pra Sul-Americana. Essa parada assim, é isso, né? A galera fala, não, classificação pra... Não existe classificação pra Sul-Americana. A vaga sobra ali, você tá passando ao mesmo tempo, caiu no teu colo. É isso. E pra explicar de maneira mais prática essa diferença de campanha do Vasco do primeiro turno pro segundo turno, é só você pegar a escalação, né? Óbvio, não tô aqui defendendo o Barbieri. O Barbieri perdeu 6 jogos consecutivos. Demoraram muito pra demitir o Barbieri, um trabalho que claramente não tinha futuro. Mas analisa aqui comigo, Bruno Cantarelli, a escalação do Vasco. Agora, analisa. Venceu o Galo na estreia do Campeonato Brasileiro. Léo Jardim, Puma, Léo, Bambu, Piton, Jair, Rodrigo, Andrei Santos, Peck, Teixeira e Pedro Raul. Entraram no segundo tempo PV, Barros, Marlon Gomes, Galarza e Figueiredo. Tá muito claro que esse time não tinha a menor condição no elenco ainda de terminar no eventual G6, como o time do segundo turno está. E ficou muito claro, o Galarza tá no Tajeres, emprestado. Tá. E ficou muito claro que o Vasco precisava de reforços. Trouxe o Ramon Dias, um treinador capacitado e competente, e trouxe reforços. Hoje o Vasco tem o Paier e o Verratti. E esses dois sozinhos podem colocar jogos no bolso. Nenhum desses caras que eu citei do outro time colocaram jogos no bolso nessa temporada. Então essa é a grande diferença.